Olá, pessoal. Bem-vindos a mais essa entrevista aqui no YouTube. Dessa vez eu vou conversar com a Vanessa, mais uma aluna da comunidade AELA, do Bootcamp Master in Interface Design, que nos deixou aí muito feliz, conseguiu alcançar aí o sucesso, sua primeira vaga de emprego. E a Vanessa vai contar um pouquinho mais. Vanessa, obrigado pelo seu tempo, para a gente poder bater esse papo aqui rápido. E para a gente começar, conta um pouquinho, qual foi o seu background, o que que você fez antes de você decidir aí trabalhar com Product Design e UX UI? Oi, todo mundo. Bom, eu me formei em publicidade, né, na graduação, e me formei em Belém, porque na verdade eu sou de Belém. Cresci no Rio, mas nasci em Belém. Aí na época da faculdade eu estava lá. E assim que eu me formei, eu comecei a estagiar sempre com criação publicitária, tanto em departamentos de marketing quanto em agências. E assim que eu me formei, eu voltei para o Rio de Janeiro e fiz uma pós em marketing e design digital. Tá. E aí, nessa pós, foi minha primeira, meu primeiro contato com UX, de fato. Hum. E na pós eu já me interessei muito. Só que eu segui trabalhando em agências de publicidade, sempre como diretora de arte, sempre nesse segmento. Tá. Mas eu já tinha UX na minha cabeça. Só não estudei muito profundamente e não cheguei a trabalhar com isso. Mas o que que E você aí, fazia como diretora de arte? Era a parte mais impressa ou já era digital, era web? O que que você... era. é, no início era mais impresso, sim, Uhum. e depois, na última agência que eu trabalhei, era mais digital. Tá. Então, era um pouco de tudo, na verdade, desde identidade visual até banner, e-mail marketing, tudo que vinha a gente fazia. Entendo. E o que que te E, chamou a atenção quando você falou lá né, da pós-marketing digital, que você começou a gostar de UX? O que que você viu ali e que te chamou a atenção? então, o que me chamou mais atenção foram alguns trabalhos práticos que nós fizemos na pós, que precisava fazer teste com o usuário, já precisava fazer aqueles rabisco frames, e eu nunca tinha tido nenhum contato com isso, eu achei o máximo. Na Legal. época era sempre voltado para mobile, então eu também vi que aquilo seria muito mais promissor no futuro do que o que eu estava trabalhando, e me chamou bastante atenção. E aí eu fiquei com aquilo guardado na cabeça, só que no ritmo de agência, trabalhando sem parar, é, não comecei a trabalhar com isso, não estudei mais sobre isso, mas quando eu vi o curso, foi a oportunidade, entendeu? De entrar nessa área, de aprender de Só, uma forma só melhor. para entender melhor o time frame, qual foi o ano? Você lembra o ano que você estava fazendo? Após eu fiz em 2016. Tá, não foi tanto tempo atrás, assim. E quando que você viu o curso e decidiu estudar a fundo? Então, eu comecei o curso em agosto de 2018. Legal. Eu Assim, vi um período antes, né, um semestre antes, mas não me inscrevi, uhum. não, fiquei naquela dúvida, e aí na segunda turma que abriu eu me inscrevi. Você acabou tendo em agosto de 2018, né? Então você teve um resultado Isso, razoavelmente rápido, né? Foram em torno de um ano aí estudando, mais ou menos, né? isso, 10 meses mais ou menos. Assim. Legal, bacana. Show. E aí agora, beleza, você está trabalhando, entrou no mercado, mas como foi? Até vamos dar um pulinho para esse momento de agora. Como é que foi chegar nessa etapa de procurar emprego na área? Você que tinha background aí em publicidade, né? Era um mix de design e publicidade. Como é que Uhum. foi procurar quase que uma carreira nova, né? Apresentar um portfólio novo, explicar o que você sabia antes, enfim. Conta um pouquinho, como é que foi essa etapa aí? Sim, quando eu comecei o nível 2 do curso, eu já fui melhorando meu portfólio, já coloquei alguns projetos do nível 0 e comecei a colocar o do nível 2 e comecei a aplicar para vagas, diversas vagas. Morando no Rio, eu já tinha decidido que eu não queria mais morar no Rio Hum, e na verdade, meu objetivo maior é sair do país, né? Então, eu até apliquei para vagas fora, olha que bacana. e até comecei um processo em uma vaga, cheguei a falar com o recrutador, só que todos pediam alguma experiência, algum nível de experiência que fosse.
Então eu percebi que para iniciar do zero fora ia ser muito mais difícil. Aí eu comecei a tentar vagas no Brasil mesmo. Fui a algumas entrevistas no Rio, umas 3 entrevistas no Rio, participei de alguns processos, mas era que eu não queria mais morar no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, vou tentar em São Paulo, porque todos os dias eu via milhões de vagas em São Paulo. Aí eu não aplicava, eu falei, não vou aplicar. E aí, quando eu vi a vaga que o Diogo, né, da própria comunidade postou, eu decidi aplicar. Legal. E foi mais ou menos assim. Ele me chamou para entrevista, até falou comigo pelo próprio Slack. A gente marcou uma entrevista por Skype, né? Que ele estava em São Paulo, eu estava no Rio. E depois da entrevista ele passou um teste. Aí eu fiz no final. A entrevista foi na sexta, fiz o teste durante o final de semana, entreguei na segunda. E na terça eu já recebi a resposta que eu tinha passado. Então Uau, foi bem rápido. rápido, assim. Foi assim. Legal. E aí 10 dias depois eu cheguei em São Paulo. Nossa, loucura, correria. Sim. E me conta um pouquinho, como é que você sentiu de talvez diferença ou similaridade com as entrevistas que você deve ter feito aí anos atrás, né, na área de publicidade, com agências e tal, e com essas agora? Que eu sei que é seu primeiro emprego com UX, mas Uhum. pelo que você falou aí, você fez umas 4, 5 entrevistas, pelo menos. Sim. Então, o que você sentiu assim de diferença ou similaridade? Bom, a diferença é a forma como os recrutadores analisam o portfólio, né? A importância que tem. Para a publicidade já é importante, mas para UX e UI eu vejo que é mais importante ainda você ter tudo bem separadinho, todo o processo do início ao fim. E todo lugar que eu fui entrevistada, eles realmente tinham visto todo o processo e comentavam e pediam para eu explicar novamente alguns trabalhos que tinham no portfólio. Legal. Então, essa foi a maior diferença. É interessante isso, né? Porque às vezes eu já vi pessoas que têm aquele sentimento de que, vou botar as coisas no portfólio, o pessoal não vai nem ler. E não, na É, nossa área o pessoal lê, e chega na entrevista, pergunta. ler. Ler, sim. Legal. E você sentiu alguma dificuldade nesse processo de entrevista agora? Então, senti quando eu tentei para fora, né? Hum, Primeiro em inglês, porque eu nunca acho que estou realmente preparada, né? Que é difícil, que tem aquela etapa inicial por telefone, até por e-mail, é um desafio. verdade. E Mas assim, em português aqui eu não senti tanta dificuldade assim. Uhum. Eu era sincera que eu nunca tinha trabalhado de fato na área, explicava que eram trabalhos acadêmicos e tudo mais, Isso é muito bom. mas não senti assim, muita dificuldade, porque no final das contas é uma entrevista parecida, né, com outras. Só muda esse tipo de avaliação do seu portfólio. Esse é um ponto interessante, né? Que você percebeu, então vai muito do processo, um pouquinho do racional do projeto, você conseguir explicar, né? O porquê que você Sim, fez cada coisa, e não apenas, tá aqui minhas telas, o projeto foi esse, enfim. Né? Que publicidade tem muito disso, né? Tem aquele impacto, enfim. só o Legal. impacto visual, né, publicidade. É. E como que tá agora, hoje, o seu dia? Como é que é? Eu sei que é bem recente, mas, enfim, não sei também o quanto você pode compartilhar com a gente, mas como é que é o seu dia hoje como UX designer? Bom, tá bem desafiador, na verdade bem diferente do meu dia a dia em agência, totalmente diferente. Eu estou numa empresa, né, que presta consultoria, então eu estou alocada no cliente, que é um banco, e, e lá somos uma equipe de 4 UX e vários desenvolvedores, muito mais desenvolvedores do que UX, mas a equipe é muito boa, então todos, na verdade, passaram por essa fase de migrar, né, da publicidade para UX, então isso ajuda muito, porque eles entendem em que etapa eu tô do processo e Legal. as minhas dores. Então, às vezes não, sempre eu tenho várias dúvidas e eu pergunto e a equipe está sempre me ajudando, dizendo mesmo como é que eu tenho que fazer, qual é o passo a passo. E é isso, tá sendo muito legal, mas é realmente muito diferente, assim, um diferente bom, que era exatamente o que eu queria. Eu não queria aquela rotina de você sentar, criar uma arte, entregar, acabou, criar outra, aquele ritmo de produção
extremamente acelerado sem acompanhar o que aconteceu depois com aquela peça. No meu dia a dia agora, acho que em 2 ou 3 dias eu nem liguei o computador, assim, nem mexi em programa. Eu fui a reuniões, conversei diretamente com o cliente, vi as necessidades, voltei, desenhei as telas. Então é bem diferente, assim. E o tempo que você tem para pensar uma solução mesmo, para pensar o que fazer, é muito maior do que no ritmo de publicidade, de agência. É bem, bem melhor. Legal. E na sua opinião, só de curiosidade mesmo, e acredito que até quem não é da nossa comunidade ou quem não é ainda da área se pergunta, na sua opinião, por que que esse tempo de pensar, como você acabou de falar, é maior? Por que que ele precisa ser maior na nossa área? Bom, acredito que quando você tem mais tempo, a entrega é mais assertiva, né? Você não voltar, o que é muito comum em agência, volta e aí pedem alteração e refação. E em UX, não. O cuidado é maior para você. São várias pequenas entregas, mas essas pequenas entregas são mais certas. Você atende mais aquelas necessidades do usuário, atende mais pensando no usuário e no negócio ao mesmo tempo. Legal. Então, é muito importante você ter mais tempo para planejar, para pesquisar, para se dedicar mesmo a vários pequenos elementos do projeto. Não, bacana, que até o que você explicou é um dos pontos, né, do Agile, né? Você ir trabalhando em pequenas etapas, você vai entregando, você já vai validando. Muito legal, fico feliz de saber que vocês estão trabalhando dessa forma. E você tocou no ponto, né, de estar com um time, acho que são 4 designers, é isso? Junto com você. Isso, Legal, você está na Indra, né? É isso mesmo. isso. Pois é, isso eu acho mó barato, porque eu lembro quando eu fui entrevistar o Diogo, que ele foi o primeiro designer a entrar lá e tal. Agora, eu não sei, já deve ter uns 2 anos isso. E acabou que a bola tá girando dentro da nossa comunidade. Isso é muito legal. Ver que Sim, todos ali são da comunidade. isso é uma barata. Então, a gente super se entende. Somos colegas de turma que agora estamos nos encontrando pessoalmente. Isso é É muito bem legal. show. E quais são os seus planos de carreira? O que que você almeja para o futuro? Não precisa ser para o futuro próximo e nem precisa ter uma data, mas assim, o que que você espera fazer como UX designer ou, enfim, objetivos profissionais mesmo? Você já tem ideia? Uhum. Bom, projetos a longo prazo. A curto prazo, eu pretendo aprender muito, né? O segmento financeiro também eu não tinha muito conhecimento, estou aprendendo bastante. Legal. Então, quero agregar muito conhecimento. Até aprender muito com os diversos tipos de profissionais que estão ao meu redor, que eu não estava acostumada a trabalhar diretamente, né? Os devs que sentam na minha frente. Então, eu queria realmente sugar todo esse conhecimento. E a longo prazo eu tenho planos de sair do país, né? De trabalhar com UX em outras cidades que eu tenho vontade de morar, que tenha uma boa qualidade de vida. E Bacana. também porque eu gosto de conhecer culturas diferentes mesmo e passar por isso. Também vai de acordo com o que minha família quer, né? No caso, meu marido, a gente tem objetivos bem semelhantes, então a longo prazo seria isso e quem sabe mudar a vida de alguém para melhor com algum projeto que eu participe. São esses meus planos, assim, por alto. Muito bom, legal. E bacana você já ter isso em mente, né? De dar um primeiro step. Você teve a experiência de conversar com uma empresa internacional, né? Eu já comentei isso Sim. com alguns alunos. É super possível, né? Você viu lá na comunidade, a gente tem 2 alunos no exato momento mudando para outros países, né? Uma para Nova Zelândia, outra Aham. para a Áustria. Mas requer você ter algum tempo de experiência. Eu recomendo sempre ter, assim, pelo menos uns 2 anos de experiência significante. Porque antes disso Sim. é muito difícil. É caro, né, para a empresa bancar visto, bancar mudança. E se a pessoa ainda não tem experiência, o risco é muito alto para a empresa. Então é difícil. Não é que é impossível, mas é que fica mais difícil, né, para a pessoa conseguir. Então E eu acho que acredito também que, como está sendo desafiador em uma empresa no Brasil, eu imagino em uma empresa fora, com uma língua diferente, uma cultura totalmente diferente, deve ser bem difícil mesmo. Então,
esse momento aqui, para mim, está sendo muito importante, né? Muito necessário para o meu objetivo maior, para eu alcançar lá na frente. Maravilhoso. Parabéns por pensar dessa forma. E agora eu queria voltar um pouquinho no seu momento de estudos, né? Que você comentou que você estudou, acho que o nível 0, 1, estava fazendo 2 e começou já a aplicar para vagas. Aí você terminou Isso, o nível, voltou a aplicar, foi algo assim, né? Então, desde o foi. início você já foi tentando aplicar, e aí chegou o momento que você conseguiu. Essa pergunta talvez seja até um pouquinho complexa, mas depois assim, de mentorar tantos alunos, eu sei que o pessoal fica super ansioso de entrou no curso, eu quero aplicar para vaga. E eu tento acalmar o pessoal ao máximo para tipo, calma, desenvolve um pouco mais. Chega no nível 4, você vai estar mais preparado ainda. Dá para fazer antes? Dá, mas calma. E aí, escutar de você, que eu acho que você tinha terminado o nível 2, é isso? Quando você conseguiu a Isso, eu vaga? terminei o 2. Vários alunos estavam nessa etapa. Para você, o que foi ali o diferencial entre quando você estava aplicando antes ou o momento que você aplicou e o que você já tinha, talvez, de conhecimento a mais naquele nível 2, que eu até já tinha comentado isso, assim, para quem está com muita pressa, espera pelo menos o 2, mas enfim. O que você sentiu que fez a diferença para você? Antes era mais um desespero, né? De você querer sair da sua área e querer entrar logo para a área nova, mas você meio que atira para todos os lados sem pensar direito e sem realmente entender o processo direito. Quando você faz o 2, é o primeiro nível que você faz tudo do início ao fim, pensando cada processo. Então é totalmente diferente. Eu até tentei, mas eu tentei muito pouco, né? Quando eu estava no nível 1, não, vou tentar, vou aplicar. Coloquei no portfólio mesmo, nível 0, nível 1, mas não estava legal. E aí eu tentei, eu vi que o retorno não era muito legal. Aí eu falei, não, vou ter mais paciência. Aí comecei a ver depoimentos de alguns alunos. E todo mundo fala a mesma coisa. E você falava muito isso, de ter muita paciência. Tenha paciência, não fique ansioso. Aí eu me acalmei uns meses, aí me dediquei, né, a terminar o nível 2 direitinho. E eu trabalhava muito, assim, minha carga horária era um pouco insana, eu trabalhava em casa também, então eu só fazia final de semana. E aí isso levava mais tempo para mim, e aí eu ficava mais ansiosa. Mas aí teve um dia que eu me acalmei e falei, não, quando eu terminar o 2 eu vou fazer o portfólio da melhor maneira que eu conseguir, vou me dedicar. E foi o que eu fiz. Eu terminei o 2, subi no portfólio de uma maneira bem melhor do que eu tinha feito antes. E também fiz em inglês, né? Que antes estava tudo em português, aí eu mudei tudo para inglês, todos os textos e tal. E foi isso, foi bem diferente. Quando eu decidi respirar, falar, não, vou ficar no meu emprego mesmo, vou estudar no tempo que eu tenho, às vezes à noite, mas principalmente sábado e domingo. E ter calma, né? Esperar. Saber os objetivos passo a passo, assim, eu tinha essa facilidade de visualizar o que eu precisava e tudo mais. Depois que eu tive o não da empresa de fora, eu falei, eu tô tentando pular algumas fases e não fazia muito sentido. Aí quando eu entendi isso, eu fiquei bem mais tranquila. Não, muito legal. A ansiedade, eu comentei isso até numa outra entrevista que eu fiz há poucos dias. A ansiedade é talvez o mal do momento, né? Todos nós passamos. Sim, É muito difícil. E você se manter calmo no momento ali meio de quase que uma pseudo-tempestade, porque, pô, você falou que estava trabalhando, aí você deveria gastar horas no trânsito, eu não sei quantas, mas no Rio são horas, sempre. muitas. Depois, para conseguir estudar, final de semana, que querendo ou não, todo mundo fala, não, tem que correr atrás. É verdade, mas, pô, você está cansado, você também tem que descansar, enfim, não é fácil. E aí bate essa ansiedade louca, o grande ponto é que você cai muito a qualidade se você tenta ser rápido do modo errado. Eu comentei isso Sim, no trabalho lá até com uma outra colega, com uma designer. A gente quer ser rápido, até quer ser agile hoje em dia, só que você tem que encontrar uma forma de fazer isso sendo inteligente, né, para você manter a qualidade. É o que você acabou conseguindo fazer. E deixa eu aproveitar e te perguntar, como que você organizou o seu tempo? Você falou que só estudava no final de semana. Você tinha alguma rotina? Você tinha algum processo ou não? Para você era fácil?
fácil não era não, mas eu abdiquei de algumas atividades, na verdade. Eu fazia algumas atividades físicas, sempre fiz, porque ajudava até na minha ansiedade. Uhum. E aí eu cortei a maioria, assim, que era era o que eu fazia no meu tempo livre, que era muito pouco, porque eu morava no subúrbio do Rio e trabalhava na Barra, então eu realmente não tinha tempo no dia de semana. E aí eu não ia mais para academia, não jogava mais tênis, que era o que eu costumava fazer, assim, para desestressar, e eu só estudava. Então por isso até que foi mais difícil, porque isso acabou que eu fiquei mais ansiosa, mas assim, era o que eu tinha que fazer. E deixar de lado rede social, coisas que quando você vê, você perdeu 2 horas, que se você, em Nossa, um dia, você estudar 2 horas, já é bastante coisa, pô, é muita coisa. Nossa, esse entendeu? ponto é maravilhoso que você tocou. Eu passei por isso alguns anos atrás. Né? Aqueles 15 minutinhos, ou melhor, 5 minutos, né? Vou olhar o Instagram por 5 minutos. Mas quando você vê, passa meia hora. Né? Sim, sim. Enfim, maravilhoso. E Vanessa, tá, você estudou, montou portfólio, aplicou, foi para entrevista, se preparou. Hoje, se você olhasse para trás aí, né, quando você estava lá na sua pós-graduação, se você encontrasse lá, eu já fiz essa pergunta até para outros alunos, é sempre uma pergunta divertida. Se você olhasse para a Vanessa do passado, o que que você falaria para ela assim? Faz isso ou não faz isso? Enfim, que dica que você falaria para ela? Eu não consigo pensar assim em me arrepender do que eu já fiz. Eu acho que tudo que eu passei eu precisava ter passado mesmo. Legal. Tudo me ajudou de alguma forma a enxergar as coisas como eu enxergo hoje, porque se eu não tivesse passado anos em agência, eu não teria aprendido várias coisas. Não teria visto também que eu não ia gostar disso, porque eu sempre quis trabalhar com criação. Sempre quis. Desde quando eu estudava, era o que eu queria. Na verdade, eu alcancei o que eu queria. Quando eu cheguei lá, que eu vi que não era bem isso. Entendeu? Legal. Então, acho que tudo foi necessário mesmo. E a área veio crescendo junto, né, com esse meu. Eu me formei no final de 2013. E aí depois eu fiz a pós. E a área de UX foi crescendo rápido no Brasil e no Rio, que era onde eu estava, né? Verdade. Nesses anos também. Então era uma coisa nova, né? Sim. Então acho que não me arrependo de nada, não. Acho que foi tudo certo. Não, maravilha. E você tem algum aprendizado principal que você já enxerga hoje nessa talvez Ah, ou vou até simplificar, aprendizado para fazer essa transição. Enfim, eu sei que você já falou do lado racional, mas o que que você identifica que é mais necessário para essa transição? É esse lado racional ou não? Algum outro ponto? eu acredito que é não parar de estudar mesmo. Hoje mesmo, entrando na empresa, eu estou sentindo necessidade de estudar muitas coisas. Então, acho que no processo, se você já puder estudar, além do curso, né, ler alguns livros, correr atrás mesmo de mais conhecimento é muito importante para você se destacar e né, se sair bem no trabalho, entregar a sua melhor versão, né? O seu Legal. melhor trabalho. Eu acho que isso é muito importante. E o lado mental, né? Para quem está na transição mesmo, quem ainda está estudando, é, é isso. Assim, o segredo é esse, é você acreditar que você vai conseguir, porque, eu não sei, eu enxergo muito como meta. Se você tem uma meta, você está estudando, né? E o curso ele proporciona aulas excelentes, assim, e os feedbacks também são. Você está no caminho certo. É muito difícil você não conseguir. Basta você não se desesperar. Você precisa ter uma meta lá na frente porque você quer fazer isso. Quando você quer alcançar isso, a minha meta era 1 ano, né? Porque eu sabia do tempo que eu tinha para estudar. Eu falei não, quando eu completar 1 ano, eu quero estar em alguma vaga de UX. E aconteceu, assim, é uma questão mesmo de você não desistir e também não parar, porque se você parar, aí sempre, a sua vida está sempre acontecendo coisas, né? Então, coisas acontecerão, problemas acontecerão, isso é uma coisa certa, né? Não espere menos. Mas aí você tem que manter a rotina de estudos paralelas a essas milhões de coisas que vão acontecer. Você É tocou em isso. pontos maravilhosos aí, Vanessa. Obrigado.
Acho que dá para ajudar bastante o pessoal. Ao meu ver, esse de não parar é mais importante. É. Por Esses mais que anos você vá acompanhando, devagar, né? Não pois parar. esses anos acompanhando vários alunos, a diferença entre quem já entrou e quem ainda não entrou no mercado é apenas isso. Tem aluno que entrou com 2 anos, tem alguns que entraram com 6 meses. 1 ano são muitos. Acho que já teve gente com quase 3, não sei, talvez uns 2 e meio. Só que tem alguns que pararam. E aí em tempos diferentes. Aí não tem jeito, né? Você parou, não anda. Até espero que alguns deles estejam vendo isso aqui e usem como argumento para estudar. Não, é sério, o mercado está precisando de gente, né? Tanto no Sim, Brasil quanto fora. Então é só a gente estudar, é só a gente se ajudar. Eu fico feliz de ver que a comunidade está realmente se ajudando, né? Você é um exemplo disso, de estar aí com tá. o Tá. pessoal. Enfim, tá? Espero que a sua entrevista sirva aí de exemplo para várias pessoas, para no mínimo não pararem. Obrigado, Vanessa. Obrigadão pelo De seu tempo. nada. Para a gente fechar, deixa eu te fazer uma última perguntinha. Uhum. Essa é a pergunta clássica que eu sempre faço. Que dica você dá para quem quer migrar para UX UI, seja alguém que é diretor de arte ou design gráfico, ou enfim, qualquer área, mas a pessoa decidiu, quero migrar, que dica, ou que dicas, também não tem problema se for mais de uma, que você daria para essa pessoa? Bom, minha dica é que a pessoa estude, né? Encontre um curso bom chamado ela, brincadeira. Que a pessoa realmente estude, porque o mercado está muito aquecido. As vagas existem e cada vez mais. Então, basta a pessoa realmente ter isso como um objetivo sério na vida dela e estudar, começar a estudar e se dedicar. Essa é a dica. Legal. O bacana é que escutando dessa forma parece tão simples, né? Não é simples, entenda que vai ser muito difícil. O processo é muito difícil, mas porque assim, você fica inseguro, né, de você vai começar a sua carreira do zero, né? Eu já trabalhei anos e anos, mas quando eu entrei nessa empresa agora, na Indra, era como se fosse meu primeiro dia de trabalho. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Dá Mas nervosismo. aí, todo o processo é difícil até mesmo quando você entra, o iniciozinho, né, que é nessa fase que eu tô. É difícil, mas é isso. Você tem que acreditar que vai dar tudo certo. Te dar uma notícia sobre isso para a gente fechar aqui. Essa talvez é a coisa que não vai passar nunca. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que se conhecer, né? Como você identificou seus momentos, suas necessidades. Você viu que, nesse momento eu vou parar de fazer algumas coisas que eu gosto, como jogar tênis, não sei o quê, porque eu preciso estudar, depois eu volto a fazer isso. Então, a gente tem que se conhecer, mas esse nervosismo, essas coisas, isso não vai passar. Você acha que eu não fiquei nervoso quando eu decidi sair de Praga e vir para Londres? Eu já estou trabalhando com isso já tem um tempão, mas, pô, é uma mudança, envolve família. Aí você chega na empresa e todo mundo novo, então sempre vai ter nervoso. Uhum. Não tem muito O jeito. primeiro dia é sempre difícil, na escola, no trabalho, é sempre a mesma coisa. É, E eu me mudei também, né? Tudo bem que é perto, Rio e São Paulo, já tinha vindo aqui algumas vezes, mas é uma mudança, tudo é é. diferente. Então, é desafiador, mas eu gosto. Show de bola. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo. Acho que foram ótimas dicas. Tenta aí mantendo sempre a calma, seguindo em frente. Espero daqui uns 2, 3 anos a gente conversar novamente para saber das suas vitórias internacionais, que elas vão chegar também. Tá É bom? isso aí. Obrigada, Felipe. Obrigado, Vanessa. Um abraço. Obrigado, Tchau. pessoal. Um grande abraço a todos. A gente se vê na próxima entrevista. Tchau, tchau.